não tem como pensar na humanidade, não tem como pensar, a gente não consegue imaginar sem que a nossa vida não esteja atrelada. Na verdade, o conhecimento de Deus, da sua vontade, do seu querer, da sua bondade, da sua graça, ele já está inserido no ser humano, né? Todos nós, né? Quando nascemos, na verdade, nós já iniciamos todo o nosso ser, a nossa caminhada, dentro de um ambiente que nos conduzia a entender Deus, conhecer Deus, os seus propósitos, o seu amor. E essa semana, na verdade, nos traz um alento, uma lembrança, um memorial de que esse amor foi capaz de uma doação incomparável. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. É impossível entender esse amor. Tal fato que quando João escreve, ele diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, não encontrando uma palavra para definir esse amor. Então, falar da Semana Santa é falar de entrega, é falar de amor, é falar de sacrifício, é falar de um Deus que amou o mundo e nos ama de uma maneira que é difícil descrever. Nilson, você é caso evangélico, protestante. Isso. Por causa que na sexta-feira, amanhã, na cultura católica, é dia de não comer carne. E aí, no seu segmento, se eu tiver carne em casa, eu fico sem comer, eu posso comer essa carne? Carne vermelha. Carne vermelha, é... Ah, com certeza, com certeza. Na realidade, nós aprendemos que o ser humano, ele é mais importante do que qualquer costume, do que qualquer tradição, do que qualquer ordem. Pensando nisso, uma certa feita Jesus ele estava num templo e era sábado e como costumeiramente, como bom judeu, os judeus guardam o sábado. O sábado é algo incontestável para os judeus. É uma das leis, um dos mandamentos que eles mais têm um afinco e uma severidade em guardar. E Jesus estava no templo e uma mulher apareceu fragilizada por um processo, né? Que a Bíblia diz que era um processo de prisão. E ele chama essa mulher na frente e declara que aquela mulher estava livre. Quando ele faz isso, os doutores da lei o censura, dizendo assim, olha, tem tantos dias na semana para isso acontecer, e por que aconteceu logo no sábado? Aí Jesus olhou para eles e disse assim, hipócritas, tendo vós os seus jumentos, e no sábado não o desamarra para beber água? E ele quis dizer, por que fazeste isso? Se o seu jumento precisa beber água, não dá mais a essa mulher. Meu pai trabalha todos os dias. O ser humano ele é mais importante do que qualquer coisa, porque tudo foi formado, forjado, criado, instituído por Deus em prol da humanidade. Então, com costume bom e adotado como bom baiano e bom brasileiro, todos nós amamos comer um peixe, apesar que não é minha comida preferida, mas minha esposa, minha família, eu venho uma família de tradição católica, então essa tradição, esse costume, na verdade, ele vem perdurando. E todas as pessoas costumam, nessa época, comer um peixe, fazer alguma coisa. Porém, se não tiver, o importante é que as pessoas se alimentem. E o importante... Desculpa interromper, mas e o dendê é permitido? Sim, com certeza. Sim. Com certeza. É mais um dos atributos, mais uma bênção de Deus para as nossas vidas, né? Que nos permitiu algo tão maravilhoso que principalmente nós baianos. Né? Mas não é obrigação. Você está me falando que, dependendo do segmento do religioso, não é uma obrigação eu deixar de comer a carne vermelha e só comer o peixe. Ou, na ausência, eu não comer. Jejuar, de certa forma. Sim. Na realidade, se eu fosse dar um conselho para as pessoas e no tocante a trazer a memória, eu aconselharia a todos a fazerem o jejum. Na verdade, por um reconhecimento do sacrifício de Cristo. Então, não é importante o que a gente come, e sim a importância da memória que nós trazemos de lembrar do sacrifício de Jesus, do Pessac, da Páscoa, de algo que é tão importante, que fala de um processo de libertação, de saída, que Deus ele propôs para nós. Então, o mais importante não é o que nós comemos, e sim onde está o nosso coração. Cristo nos deu um exemplo sobre isso, e o próprio apóstolo Paulo ele falou sobre isso, né, na Santa Ceia, porque os coríntios eles reuniam-se e faziam grandes banquetes. Aí Paulo falou assim, não, vocês estão fazendo tudo errado, não é a quantidade, não é o que vocês comem, é como nós observamos a importância de participar de cada coisa que Deus nos ordena. E aí na sexta-feira tem a morte de Cristo. Eu queria que você nos
nos contemplasse com esse ensinamento. Que eu aqui estou como aprendiz. Tem a morte de Cristo, é onde ele pagou todos os pecados por nós, como esse Contexto, né? contexto. Na realidade, A morte de Cristo em si representa para a humanidade um reconhecimento que Deus disse. Aí você vai me corrigir. sim, Ele disse assim: todos os pecados é como ele passasse uma borracha e daqui para frente tem um elo entre Jesus Cristo e Deus. Esse aí, aqui. Na realidade, desde o Éden, quando Deus instituiu uma ordem, e ali a ordem falava de uma inocência do ser humano. O ser humano, quando ele foi criado inocente. Qual é a inocência? Ele não conhecia o mal. Ele não conhecia o mal. Então Deus, ele deixou, né, uma ordem que ele pudesse usufruir de todas as frutas, ou fruto do jardim, mas havia um fruto que ele não poderia, que era o conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore era proibida ao ser humano, mas Deus deixou ali. Porque nós aprendemos que aonde não há possibilidade, não há fidelidade. É mesmo que a gente não entender, eu sou um cara justo porque não me foi proposta a ideia em uma condição de provar a minha justiça ou provar a minha fidelidade. Então Deus permitiu e deixou a árvore para provar a fidelidade do ser humano, porque o ser humano ele não poderia ser apenas obediente a Deus porque não havia possibilidade de errar. E eles decidiram, né, por si mesmo, por escolha própria, tentado pela serpente, claro, que simboliza o nosso adversário, e eles decidiram comer do fruto. A partir daquele momento, o homem perdeu, na realidade, a sua inocência. Perdeu a inocência. E quando Deus visita, como era costume em todas as tardes, Deus visita o homem e pergunta, e Adão está escondido. Aí Deus fala para Adão: por que você está escondido? E ele disse para Deus: porque eu estou nu. Aí Deus perguntou: por que você? Quem te disse que você está nu? A partir daquele momento, o homem passou a ter uma consciência do que era certo e do que era errado. Ele passou a conhecer, só que ele não sabia que ele não seria igual a Deus. Deus conhece o bem e conhece o mal, mas Deus não pode ser dominado pelo mal. E a partir daquele momento, o homem passou a ser dominado pelo mal. E o que é que Deus fez? Deus, na realidade, tipificou uma simbologia que ali era o início. Ele matou um animal e desse animal ele coseu, costurou, preparou uma roupa para o homem, para cobrir a nudez. Ali era o sinal. Ali era tipificando que era só um prenúncio do que aconteceria com o seu próprio filho. E logo, quando ele sentencia a serpente, ele diz: nascerá uma semente da mulher que pisará a tua cabeça e você vai esmagar o seu calcanhar. Então Deus já havia profetizado a vinda de Cristo. E o morder o calcanhar seria o sofrimento de Jesus. Então Deus de lá para cá, ele buscou várias formas que o homem pudesse se aproximar dele, desde a lei, dos profetas, do dilúvio, entre outras coisas, né? Chamamos isso de dispensações. Nós estamos hoje vivendo a 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. E como todas as formas, ou o que Deus propôs para o ser humano foi incapaz, Deus enviou o seu filho para morrer. E a morte de Cristo é um símbolo de uma libertação do ser humano. Ele veio, né, e como João diz no capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então a morte de Jesus é uma reconstrução, um restabelecer da nossa comunhão com Deus. Por isso Cristo tornou-se o único mediador entre Deus e o homem, porque ele foi o único capaz, e aí nós chamamos isso de justificação. O apóstolo Paulo fala no capítulo 5 que pela fé nós temos paz com Deus através do sacrifício de Jesus. Cristo ele pagou em nosso lugar o que nós deveríamos sofrer. O símbolo da Páscoa, da entrega, da sexta-feira, nos remete, nos conduz a entender que hoje só temos paz com Deus, porque Jesus Cristo entregou a vida dele. Ele não foi morto por algo que foi arquitetado por Roma, por algo que foi arquitetado pelos judeus. Jesus decidiu entregar a vida dele por nós. E essa entrega, Jesus não morreu como mártir, porque o mártir morre porque foi incapaz de permanecer vivo. Jesus decidiu entregar a vida dele por nós. Porque já era uma previsão de Deus. Isso já tinha sido profetizado. Isso nasceu nessa quebra do Éden. Isso. Não é? Isso. Com o pecado do homem,
na verdade, o pecado não fazia parte, nem a morte fazia parte. Nós não nascemos para morrer, nós nascemos para ser eterno. E com esse rompimento, a morte passou a ter legalidade sobre nós, que é uma lei viva, que é o pecado. Então, todo ser humano ficou sujeito à morte. Então, para vencer a morte, só alguém morrendo em nosso lugar. Sim, já tinha uma previsão. E pegando esse gancho de jura aí cronológico da sexta-feira da Paixão, a gente chega no sábado. O sábado é famoso por muita gente do interior, de bairros e tal, que é a famosa queima de Judas. E onde Judas entra nessa história, que a gente conhece muito de queimá-lo, mas muita gente não sabe, de fato, o Judas. Para Jesus, sim. Quem foi ele? O Judas, na verdade, era um zelote. E o zelote, na verdade, era aquele povo que ele era os que se levantavam contra Roma, só não tinha força para lutar. Eles não aceitavam a escravidão. Então, Judas, na verdade, queria fazer com que Cristo, na realidade, se rebelasse. Ele sabia que Cristo tinha força, tinha poder, tinha autoridade, que se Cristo quisesse levantar uma batalha mesmo sangrenta, Jesus tinha poder para isso. Então, ele entendeu. Então, ele tentou mover Cristo todo o tempo para uma batalha, só que ele percebeu que Jesus não era o propósito dele. Então, o que Judas fez? Entendendo que mesmo assim que já estava escrito, Judas tentou mobilizar isso. Quando ele entrega Jesus, a ideia é que Cristo não aceitasse ser preso e aí rebelasse. Só que Jesus sabia qual era o propósito da vida dele. Então, a ideia de Judas, ele entra como o que traiu, sim, o traidor. Ele não foi criado para isso, porque Deus não criou nenhum ser humano para se perder. Mas ele decidiu fazer isso. Então ele tinha uma intenção. Ele tinha essa intenção. Mas a intenção dele era só entregar a Jesus. Para que Jesus se rebelasse e criasse uma batalha e libertasse. Como ele sendo zelote, ele queria ir para a guerra. Só que isso acontecendo, Gabriel, o que é que nós pensamos? Judas, quando ele percebeu que o plano dele faliu, ele não teve capacidade de arrependimento, que é isso que diferencia Judas de nós. Judas, ele teve um remorso. E o remorso, na verdade, ele acabou levando Judas ao suicídio. E por ser o traidor, tornou-se um costume, né? Uma tradição entre nós. Participei muito disso, muito tempo na minha vida, né? Até escrevi aqueles poemas que a gente sempre deixava, né? O Judas morreu, não teve que deixar, tal. Como costume e tradição. Deixou a roupa velha para Gabriel usar. Isso, tinha muito isso. Mas como tradição, queima-se o Judas como se fosse uma forma de vingança. De vingança, isso. Um protesto. Perfeitamente, né? Um protesto, uma vingança pelo fato de ele ter traído Jesus. Mas não é o contexto, até porque ele se suicidou e ele mesmo já deu cabo. Mas diz que depois do suicídio, né, segue o juízo na vida dele. Denilson, e também tem o conhecimento que várias pessoas passam, que diz que Jesus só ressuscitou no terceiro dia. Mas só que se a gente for contar do sábado, da sexta para o domingo, não dá 3 dias. Como é que eu entendo essa passagem na Bíblia? Os judeus, na verdade, ele tem uma forma diferente de contar, né? A partir do pôr do sol, eles contam dia e noite. Só que Jesus, na verdade, ele é morto na sexta-feira, e o texto diz que ao terceiro dia, propriamente quem morre na sexta faz um dia de sábado, um dia no sábado e 2 dias no domingo. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia não se completaria 3 dias. Ao cabo do terceiro dia, ele vinha ressuscitar. Ele ressuscita no domingo. Chamamos o sábado de o dia mais obscuro, demorado dos judeus, que é o tempo em que a promessa, na verdade, o que ele falou se realizou, mas o cumprimento disso demora. Eu fico imaginando o coração dos judeus e daqueles que serviam a Cristo, dos discípulos, durante todo o sábado, em pensar se isso ia acontecer ou não. Ainda, né, se discute, né, foi uma trama romana de entender que os discípulos tinham até, na verdade, saqueado, roubado o corpo, furtado o corpo para fazer com que as pessoas entendessem que realmente Jesus ressuscitou. E como eles não tinham como provar isso, né, mas Jesus apareceu e caminhou mais 40 dias sobre a terra e fez algumas aparições para os discípulos para comprovar realmente a sua ressurreição. E a ressurreição é algo que muitas das vezes ela é confundida com reencarnação.
Na realidade, Jesus é o primogênito da ressurreição. Ninguém ressuscitou antes de Jesus. Porque ele é o primogênito entre todos que ressuscitou. Jesus, ele ressuscita, e ressuscita no mesmo corpo que ele foi crucificado. Até porque o próprio Tomé pede uma prova que Jesus ele ainda está com o lugar onde a lança entrou do seu lado e ele permite que Tomé coloque, né, a mão para comprovar. Tinha marcas na sua mão e as marcas de todo o seu corpo. Então ele ressuscita, ele não reencarna. Porque a ressurreição é diferente de reencarnação. E hoje a gente encontra muitos Tomés por aí ainda? E como? Na realidade, eu acho que a fé em Cristo, ela é muito hoje voltada para um costume, herança, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses, isso traz uma fé do lado de lá. Então, muitas pessoas, na verdade, elas até dizem que acreditam em Jesus. Mas se você perguntar para as pessoas se realmente eles acreditam na ressurreição e na morte, tanto é que, entre tantos costumes que nós temos, nós nos apegamos muito a essas questões, liturgia, cerimoniais, mas não nos apegamos ao verdadeiro sentimento que a Sexta-feira da Paixão nos traz, que é o sentimento de entrega, que é o sentimento de amor, que é o sentimento que Deus ele trouxe como libertação. Propriamente, Gabriel, Juraci, na mesa da ceia, que aconteceu desde do Egito, quando Deus ele ordena que era para matar um cordeiro perfeito e passar nos umbrais da porta, Deus ele fez isso e instituiu a Páscoa como uma lembrança, para que ele nunca esquecesse que Deus tirou eles da escravidão. Sim. A Páscoa deveria ser uma lembrança. A Páscoa não trazendo, e não é bem a nossa discussão, até porque eu gosto de chocolate, muitas das vezes chega nessa época, pelo fato comercial, a gente acaba a gente acaba participando todo o processo, mas não é o foco principal, porque assim, a ideia é nós lembrarmos que Deus nos livrou da escravidão. Na mesa do judeu havia o cordeiro, ervas amargas, e essa ervas amargas era para lembrar da amargura da vida. E quando Cristo ele instituiu a ceia, porque a Santa Ceia, ela substitui a Páscoa. Porque agora, em vez de ter um cordeiro, em vez de ter ervas amargas e o vinho, Jesus ele colocou o seu corpo, sendo o próprio cordeiro, e colocou o seu sangue, sendo o símbolo da nova aliança. O mesmo sangue que foi passado nos umbrais da porta, agora é simbolizado pelo próprio sangue de Cristo que foi derramado lá no Calvário. Esse é o símbolo hoje da Santa Ceia, que foi substituído pela Páscoa.